Oi, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde aí na casa de vocês. Vou guardar aqui a minha máscara, higienizar as minhas mãos. Bem-vindo à aula 3 de Língua Portuguesa do 6º ano de Adequação Pedagógica. Eu sou a professora Paola, tá? E agora eu tenho um recadinho para vocês. Como vocês já viram, eu, higienizei a minha mão aqui com um álcool em gel. Mas se vocês não tiverem álcool na casa de vocês, não tem problema. Pode lavar a mão com água e sabão. E quem não tiver, usa o álcool. Mas é muito importante que vocês higienizem as mãos e todos os materiais que vocês estão usando, certo? E hoje, o que será que nós teremos na nossa aula de hoje? Vamos ver a nossa rotina? Olha lá. Primeiramente, nós vamos separar os materiais. Depois, nós vamos recordar a aula anterior. Que lembra que nós vimos que era um fragmento de um romance, né? Vocês lembram qual que era a história e qual que era o livro que foi trabalhado? Vocês lembram? O Pequeno Príncipe, né? Mas hoje nós vamos trabalhar outro fragmento, outro pedaço de romance, que é desse livro aqui, A Ilha Perdida, esse livro que tá aqui, ó, em cima da mesa, tá? As atividades e o nosso quiz, certo? Então, primeiro, o que tá lá na rotina? Que nós precisamos separar os materiais. Olha lá. Então, vocês vão precisar de um caderno, do lápis, do apontador, da borracha e do lápis de cor. Vou dar um tempinho para vocês e eu logo volto. Separaram materiais de vocês, tá tudo pertinho, higienizado? Que bom! Então agora nós vamos para o nosso primeiro registro.
Olha lá, vocês vão colocar a data, a aula de língua portuguesa. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem esse registro e eu já volto. Muito bem, copiaram? Tudo certo? Então agora, lembra do que eu falei para vocês, que nós iríamos recordar a aula lá na rotina? Então olhe lá. Então na aula Paraná vocês fizeram a leitura do romance, né? Do fragmento de romance, certo? Que era do Pequeno Príncipe. Que nós falamos o que era um romance, né? E os elementos da narrativa, o que tinha naquele romance, certo? Do Pequeno Príncipe. Mas hoje nós vamos falar de outro livro, que é A Ilha Perdida. Também é um romance. Vocês lembram qual que são as características do romance? Ele é escrito uma história, tem personagens, tem os mocinhos, né? Tem bandido. Nesse livro aqui tem muito suspense, tá? Porque os meninos ficam perdidos em uma ilha, tá bom? Olha lá. Vocês conhecem esse livro? A Ilha Perdida? É um livro antigo, né? Ó, a escritora é a Maria José Dupré, que escreveu esse livro. Então, assim, para começar a nossa conversa, eu vou ler um pedacinho dessa história para vocês. Como a gente viu lá no começo, é um fragmento, apenas um pedaço, certo? Então, olhe lá. Na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, onde Vera e Lúcia gostavam de passar as férias, corre o rio Paraíba. Então, tá vendo que é o narrador? É uma pessoa que está contando a história. Está contando que lá na fazenda do padrinho, perto de Taubaté, que é uma cidade no interior de São Paulo, tá? A Vera e a Lúcia gostavam de passar as férias. E lá tinha um rio, que era o rio Paraíba. Certo? Vamos continuar.
rio imenso, silencioso e de águas barrentas. Ao atravessar a fazenda, ele fazia uma grande curva para a direita e desaparecia atrás da mata. Então ele está dizendo que o rio era muito grande, era imenso, tinha muito barro a água dele, né? Ele atravessava a fazenda e fazia uma grande curva para a direita e daí desaparecia porque tinha uma mata, né? Muitas árvores, certo? Vamos lá. Mas, subindo-se ao morro mais alto da fazenda, tornava-se a avistá-lo, a uns 2 quilômetros de distância. E nesse lugar, bem no meio do rio, via-se uma ilha, que na fazenda chamavam de Ilha Perdida. Olha, então se subisse no morro mais alto da fazenda, dava para continuar vendo o rio, certo? Mais 2 quilômetros. E bem lá no meio desse rio tinha o quê? Viu o quê? Uma ilha, que lá na fazenda eles chamavam de Ilha Perdida. Vamos continuar? Solitária e verdejante, parecia mesmo perdida entre as águas volumosas. Olha lá a ilha, né? Ela solitária, ela ficava no meio da água, lá só ela, aquela ilha. E era bem verdejante, ou seja, tinha muitas árvores, tinha muita mata, muitas coisas verdes, certo? Parecia mesmo perdida entre as águas volumosas, porque a ilha, ela fica no meio da água, né? O que tem em volta da ilha? Muita água, certo? Vamos continuar? Kiko e Oscar, os 2 filhos do padrinho, ficavam horas inteiras sentados no alto do morro e conversando a respeito da ilha. Então eles ficavam conversando, sentados lá no alto do morro, né? E olhando para a ilha e conversando a respeito da ilha. Eles tinham muita curiosidade de conhecer essa ilha. Olha lá. Quem viveria lá? Eles ficavam se perguntando, será que tem gente que mora lá na ilha? Seria habitada? Teria algum bicho escondido na mata? Que animais que teriam nessa ilha? Se pessoas viviam nessa ilha? Será que moravam na ilha ou só iam na ilha? Né? Eles faziam muitas perguntas a respeito dessa ilha perdida. Assim a distância parecia cheia de mistérios sobre as copas altíssimas das árvores. E as árvores eram tão juntas uma das outras que davam a impressão de que não se poderia caminhar entre elas, né? Então a ilha, assim, à distância, ela era cheia de mistérios, né? E as copas altíssimas das árvores, então tinha árvores muito grandes com copas com a parte de cima muito juntinho. Parecia que não dava nem para caminhar entre elas lá dentro, de tão fechada que era a mata, certo? Oscar suspirava e dizia: se algum dia eu puder ver a ilha de perto, vou mesmo. Então era uma ilha lá no interior de Taubaté, lá em Taubaté, no interior de São Paulo, certo? Que ficava no meio de um rio. Vocês lembram o nome do rio? Rio Paraíba, certo? E que ele desaparecia do meio da mata. Mas se subisse no morro mais alto da fazenda, o que a gente via? Continuava enxergando o rio. E bem lá na frente, viu o quê? Uma ilha perdida. Mas tem outras coisas nesse texto que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Em algumas palavras que estavam grifadas e um pouco mais escuras, em negrito, tá? E lá pra frente nós vamos falar dessas palavras, certo? Então vamos lá. Vamos pensar agora um pouquinho sobre o texto. Olha lá, veja a primeira pergunta. Como era conhecida a ilha pelos moradores? Qual era o nome dessa ilha? Como que os moradores falavam dessa ilha? Qual era o nome que eles davam para essa ilha? Será que era uma ilha encantada? Vocês lembram que eu li no texto? Será que era uma ilha perdida? Ou será que era uma ilha perigosa? Qual é a resposta? Como é?
os moradores conheciam. Lá quando eu estava lendo o texto, eu falei para vocês como era o nome dessa ilha. Será que era Ilha Encantada, Ilha Perdida ou Ilha Perigosa? Vou dar um tempinho para vocês acharem a resposta e eu já volto. E daí, conseguiram? Descobriram como que essa ilha era conhecida pelos moradores? Era a Ilha Encantada, a Ilha Perdida ou a Ilha Perigosa? Aonde que você marcou o X aí? Vamos corrigir para ver se você acertou? Olha lá. Ilha Perdida. Muito bem, os moradores conheciam essa ilha por o nome dela ser Ilha Perdida. E vocês lembram o porquê desse nome? Por que desse nome? As árvores eram tão juntas uma das outras por causa disso? Porque as árvores eram juntas uma das outras? Ou porque parecia perdida entre as águas do rio Paraíba? Por que vocês acham que o nome dela era Ilha Perdida? Pela quantidade de árvores que tinha lá, que era tudo juntinho? Ou porque ela parecia perdida entre as águas do rio Paraíba? Vou dar mais um tempinho para vocês marcarem a resposta e eu já volto. Marque lá, letra A ou letra B, certo? E daí, descobriram? Já sabem por quê? Por que tinha o nome de Ilha Perdida? Pela quantidade de árvores que tinha no local e eram muito juntas? Ou porque parecia perdida entre as águas do rio Paraíba? Vamos ver a resposta? Vocês marcaram aí letra A ou letra B? A resposta é a letra B, porque ela parecia perdida entre as águas do rio Paraíba.
Lembra que eu falei para vocês que além da história, de ser um romance, uma narrativa, tinha mais alguns detalhes que apareciam no texto conforme eu ia lendo, que eram algumas palavras que estavam grifadas. Lembram? Então agora a gente vai ver por que essas palavras estavam grifadas. Olha lá. Porque elas estavam acentuadas, elas tinham um acento gráfico. É o acento da escrita que marca a sílaba tônica de algumas palavras. Vejam aqui mesmo, gráfico, sílaba, tônica, é a sílaba mais forte, nós chamamos de sílaba tônica, certo? Então vamos continuar aqui, ó. Quais são esses acentos gráficos? Vamos ver? Olha lá. É o acento agudo, que é o que mais a gente viu lá no texto, certo? Que é esse aqui. É o mesmo do gráfico ali. É o acento grave, que é parecido com o acento agudo, mas é do outro lado. Olha lá, tá? E o acento circunflexo, que é o acento da sílaba tônica, que a gente viu no outro slide. Olha lá. Certo? Agora, olha só essa atividade aqui que eu vou pôr para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer. É uma atividade. Registra aí no caderno, tá? Mas não precisa escrever. É só você apontando na tela e colocar. Só isso. Olha lá. Nós temos o circunflexo, o grave e o agudo. E, olha lá, palavras férias, todas as palavras retiradas lá do texto que a gente leu. Você e as. Nós temos 3 palavras, férias, você e as. E nós temos aqui o acento agudo, o acento grave e o circunflexo. O que eu quero que vocês façam? Que vocês liguem. Férias. Será que a palavra férias, que tá lá a primeira sílaba em vermelho, que é a sílaba tônica, a mais forte, ela está acentuada com acento agudo, grave ou circunflexo? Tá? Aponta aí na tela. Você está acentuada com acento circunflexo, grave ou agudo? E as está acentuado com circunflexo, grave ou agudo? Vou dar um tempinho e logo eu volto. E daí, conseguiram? Então vamos lá, vamos corrigir agora, né? A palavra férias, será que é o acento agudo, grave ou circunflexo? Vamos ver? Olha lá, acento agudo. Quem apontou para o acento agudo, acertou. Agora, a palavra você, será que é circunflexo, grave ou agudo? Circunflexo, muito bem. E as, será que é o acento? Só sobrou o acento grave, né? Olha lá, o acento grave. Muito bem. Agora nós vamos ver outras palavras com acento, que também estavam no texto. Taubaté e Lúcia. Mas tá vendo que Taubaté é a última sílaba e Lúcia é a primeira sílaba. Vamos lá, vamos separar por sílaba certinho para ver? Olha lá. Taubaté. Uma, 2, 3 sílabas, certo? E Lúcia. Lúcia. Certo? Tá vendo que as duas, as que estão acentuadas, estão de outra cor? Uma, 2, apenas 2 sílabas tem Lúcia.
Agora é com vocês. Eu vou dar 2 palavras e vocês vão fazer igual. Vão separar por sílaba. E também vão pintar qual é a que tá acentuada, certo? Olha lá. Paraíba e férias. Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí no caderno e já volto. Muito bem, conseguiram? Terminaram? Então vamos lá, vamos corrigir. Então eram 2 palavras, Paraíba e férias. Olha lá. Qual era a primeira mesmo? Paraíba. Ah, e tinha que pintar a sílaba tônica, lembram? A sílaba acentuada. Vamos ver? Iba. O I fica sozinho. É isso mesmo. Mas ele é o mais forte, é a sílaba tônica. Vocês pintaram aí certinho? Descobriram? Fizeram tudo ok? Então tá bom. Vamos lá, qual que era a próxima? Férias, certo? Vamos lá? Ó, desculpe, esqueci de contar lá. 1, 2, 3, 4. Então, a palavra Paraíba tem 4 sílabas, certo? Então, agora vamos para férias. Férias. Quantas sílabas tem? Olha lá. 1, 2. Apenas 2 sílabas. E qual é a mais forte mesmo? Que vocês pintaram aí? Pode ser de vermelho, de azul, de qualquer cor. Só para vocês verem que ela é a mais forte, que é a sílaba tônica. É fé. Muito bem? Fizeram certinho no caderno de vocês? Que bom! Então vamos continuar a nossa aula. Olha lá. Como se chamam as palavras que têm a última sílaba forte?
Lembra o que nós vimos lá? Taubaté, a última era forte. Lúcia era a primeira. Mas eu quero saber a última. Olha aqui. Taubaté. Qual que é a sílaba mais forte? É o té, né? Olha lá. É o té. Como será que chama? Vocês sabem? Nós temos um nome, nós classificamos essas palavras que tem a sílaba tônica, a última sílaba, que é a mais forte, nós classificamos com um nome. Vocês sabem qual é? Não? Olha lá, presta atenção no quadrinho. Se chama oxítona. Quando a última sílaba da palavra é a mais forte, é a tônica, certo? Então o nome dela é oxítona, a gente classifica ela com esse nome. Preste atenção nessas palavras aqui. Sofá, atrás, café, através, dominó, avós, ninguém e parabéns. Vocês viram todas essas palavras? O que elas têm em comum? Todas elas, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, que está acentuada, está por último. Então, todas essas palavras são oxítonas, certo? Então, agora o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês peguem, olhem bem essas palavrinhas, vocês vão apontar aí na tela, tá? Quais são as sílabas tônicas? Se você conseguir copiar no seu caderno e pintar a sílaba também, bacana, tá bom? Vou dar um tempinho e já venho corrigir com vocês.
Muito bem, conseguiram? Quem conseguiu copiar, ok. Quem não conseguiu, pelo menos conseguiu apontar qual eram as sílabas mais fortes, as tônicas, né? Que, como eu já disse, todas essas palavras são oxítonas, certo? Então, vamos corrigir. Olha lá. Sofá era o Fá. Atrás, trás. Café, Fé. Através, qual que era? É o Fés ali, o final, né? Dominó é o Nó. Avós, vos. Ninguém, guém, parabéns, bens. É a sílaba mais forte. Vocês conseguiram fazer na casa de vocês e pintar? Que todas essas palavras são oxítonas? Conseguiram? Que bom. Então vamos continuar. Olha lá. Elas são oxítonas. Todas essas palavras que eu coloquei. Mas não quer dizer que não tenham mais palavras, certo? Só coloquei algumas aqui para vocês como exemplo. Ok? Conseguiram? Que bom. Então todas elas são oxítonas. E agora nós vamos para o momento que a gente mais espera, que é o nosso quiz. Olha lá. Que será hoje, hein? Mas é sempre coisas que nós temos que pensar. Olha lá, presta atenção o que vai ser o quiz de hoje. Marque verdadeiro ou falso. Então, vocês vão marcar se for a frase for verdadeira, vocês vão marcar com a letrinha V de verdadeiro. Se ela for falsa, vão marcar com a letrinha F de falsa, tá? Então, nós temos duas frases que vocês vão me dizer se é verdadeira ou se é falsa. A primeira é sílaba tônica. É a sílaba pronunciada de forma mais forte de tudo que a gente viu na aula. O que vocês acham? Que essa frase está correta? É verdadeira ou é falsa? A sílaba tônica é a sílaba mais forte que a gente pronuncia na palavra? Tá correto isso? Se estiver correto, vocês vão colocar a letrinha V de verdadeiro. Se estiver errada, vocês vão colocar a letra F de falso, certo? Vamos para a próxima. Oxítonas são palavras que têm a última sílaba forte. O que nós aprendemos lá, que nós vimos várias palavras, que elas eram todas oxítonas. E o que elas tinham em comum? Será que todas elas, a sílaba tônica era a última? Era a mais forte? Será que é verdadeiro ou é falso? Lembra, se for de verdade, verdadeiro, vocês vão colocar a letra V. Se for falso, a letrinha F. Vou dar um tempinho para vocês responderem o quiz e eu já volto corrigir.
descobriram? É verdadeiro ou é falso? Sílaba tônica é a sílaba pronunciada de forma mais forte? Será que é verdadeiro? Será que vocês vão colocar a letrinha V ou a letrinha F? Vamos ver a resposta? É verdadeiro! Muito bem! A sílaba tônica é a sílaba pronunciada de forma mais forte. É verdadeiro. E oxítonas são palavras que têm a última sílaba forte? Vocês marcaram verdadeiro ou falso? Vocês colocaram a letra V ou a letra F? A letra V de verdadeiro ou a F de falso? Qual vocês colocaram? Vamos ver? Vamos corrigir? Também é verdadeiro. Então, essas duas coisas que nós aprendemos na aula hoje, né? Que as palavras, a última sílaba, quando ela é mais forte, ela se chama oxítona, tá? É a sílaba tônica, certo? E a nossa aula está chegando ao fim. Nós já vamos para a nossa rotina, para ver se nós fizemos tudo, cumprimos tudo que a gente tinha combinado lá no começo da aula, tá? Vamos ver? Olha lá, nós separamos os materiais? Separamos. Nós recordamos a aula anterior, que era qual? Do Pequeno Príncipe. Recordamos também. A gente lê um pedacinho do fragmento de um romance, um pedaço desse livro aqui, da Ilha Perdida. Também a gente conseguiu ler. E atividade? Nós realizamos atividades? Realizamos atividades também, certo? E o quiz? Nós fizemos o quiz? Fizemos, muito bem. Olha, então nós conseguimos cumprir toda a nossa rotina. E como disse, infelizmente a nossa aula está chegando ao final. Mas calma que tem mais por aí, certo? Então, tchau, vou passar álcool na minha mão, pegar a minha máscara e vou dar tchau para vocês. Tchau e até a próxima aula.